Oi, bom dia! Chegamos aqui na nossa live. Vou aguardar um pouquinho. Já já a gente começa. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Oi, Vanessa, tudo bem? Bom dia, que bom te ver aqui. Vamos tomar um café juntas hoje. Se bem que aqui o café começou cedo já, as crianças acordaram cedo, já foi. Vamos guardar um pouquinho, o pessoal acordando. Sábado de manhã, hein, gente? 9 horas da manhã. Bater um papo assim tão profundo, tem que ter vontade. Saudades. É, quem tem filho pequeno já foi mesmo, né? Geralmente as crianças pulam cedo da cama, né? Então o cafezinho já ficou pra trás. Bom dia, Geise. Nossa, minha professora, bom dia, que delícia. Tô pronta. Gostei, Vanessa. Tô pronta. Pronta pra olhar, pronta pra liberar, pronta pra aceitar, né? A nossa sequência, né? A vida tem meio que uma sequência, eu acho, assim, que eu sinto que a vida pra mim tem uma sequência que flui, assim, e sempre começa da aceitação, né? Da concordância, né? Primeiro é escolher olhar para aquilo que dói, depois aceitar aquilo que dói, para então poder transformar aquilo que dói, né? Então, é óbvio que não tem fórmula, mas a aceitação é meio que a porta de entrada, né, para tudo, né? Aceitar inclusive a dor, aceitar aquilo que se está sentindo. Então eu vou começar. Vou começar para a gente não passar aqui. Eu não sei quem de vocês viu o post que eu fiz, tá lá no feed, sobre o valor, né? Sobre se eu sei o meu valor. E eu coloquei lá alguns sintomas de quando eu não estou conectada com o valor que eu sinto, né? Com o valor que eu tenho. Então, o valor, ele é como se ele fosse um julgamento, né? Um julgamento honesto. Esse é o valor. Quanto vale, né? Então, agora, a gente pode se perguntar, né? Quanto eu valho para mim? É muito? É pouco? O que essa pergunta te traz? Qual é o meu valor? Quanto eu valho? E o valor, ele sempre é conectado, ele sempre tem uma relação com a estima, né? E a estima significa apreciar, né? Então, se eu quero saber o meu valor, eu preciso saber o que eu aprecio em mim. Então, quais são as coisas que em você aprecia? Vocês pegaram papel e caneta aí? Pedi para vocês virem com papel e caneta hoje pra gente exercitar a escrita, né? Pra gente colocar isso em movimento, né? Nossa primeira ação no mundo, assim, né? O nosso primeiro legado no mundo a gente deixa através da escrita, né? Antigamente era assim, o que ficou, ficou escrito, né? Então, anotem aí, se vocês têm papel e caneta, o que eu aprecio em mim.
Vão escrevendo o que vier e tentem não barrar e tentem não julgar, porque às vezes vai vir, eu aprecio tal coisa, e daí o meu julgamento de valor me diz, não, mas tem outra pessoa que faz mais do que eu. Então, essa apreciação não é em comparação ao outro, é eu comigo, o que eu aprecio em mim, não o que eu aprecio em mim em relação ao outro, tá? Então, façam essa listinha de apreciação, me mandem um beleza quando vocês terminarem. Se não tiver papel e caneta, faz aí mentalmente. E depois eu quero saber se vocês conseguiram fazer muitas ou poucas apreciações de si. E aí eu quero que vocês percebam também se esse valor que vocês fazem de valor, esse valor que vocês fazem de vocês é um valor honesto. E percebam se é mais fácil apreciar o outro ou você. Você consegue achar mais coisas de valor nos outros ou em você? Beleza? Pronto? Quantas coisas vocês conseguiram escrever que vocês apreciaram? Quantos itens, digamos assim? Vamos lá, Vanessa. Quantos? 6. Isso pra ti é valoroso ou não? Se eu fosse te pedir para olhar uma pessoa que tu admira e escrever o que tu aprecias nela, tu achas que tu escreverias mais ou menos? Então, isso é uma reflexão para a gente trazer e para ir sentindo no nosso corpo, né? Como foi escrever o que eu aprecio em mim? Foi desconfortável. Não, foi muito bom, eu poderia ficar aqui escrevendo horas, né? Tudo isso já vai me dando uma ideia de como eu estou em relação ao meu valor, aquilo que eu valorizo, tá? E geralmente, se eu sou uma pessoa que não vejo valor em mim, eu sempre acho que eu deveria estar fazendo mais, né? Mais, eu vejo mais na outra pessoa do que em mim, né? Então, se eu vejo mais na outra pessoa do que em mim, o que eu olho, eu valorizo esses pontos nas outras pessoas, né? Eu olho sempre para o que elas têm. Foi tenso, né? Então, esse já é um sinal. Se é tenso olhar em mim o que eu aprecio, eu tenho dificuldade de encontrar o meu valor, né? E aí, geralmente, eu vou apreciar muitas coisas no outro e pra mim eu vou focar o quê? Naquilo que falta, né? Então, eu sou uma pessoa que tô sempre olhando pro que falta. Pra eu chegar aqui, falta mais um curso. Pra eu conseguir abrir uma live, precisa mais um conhecimento. Para eu conseguir ter o corpo que eu quero, precisava nascer de novo, né? Então, a gente sempre olha para a falta. Mas o outro tem tal coisa. E quem tá na falta, quem não vê o seu valor, entra em duas posturas, né? Ou na passiva, então eu tô ali achando que sempre me falta, por isso que eu não consigo as coisas, porque eu não tenho valor, eu sempre precisava de mais alguma coisa para conseguir alcançar tal coisa, né? Então eu olho sempre para falta. Ou eu tô naquela posição agressiva, né? O outro tem isso porque ele tem. Então eu sou muito crítica, sou muito impositiva, né? Então duas posturas
para quem está desconectado do seu valor, né? Ou eu fico na passiva, na vítima, porque eu sou vítima do mundo, né? Porque os outros têm, eu não tenho o suficiente para abrir uma live, eu não tenho o suficiente para começar um exercício, eu não tenho o suficiente, né? Então eu olho só para o que falta. Ah, eu não faço exercício porque eu não tenho condições de pagar uma academia, mas a rua está na frente, né? Então, geralmente, para a pessoa que está desconectada do seu valor, as desculpas e as lamentações vêm em primeiro lugar, né? E essas pessoas, elas tendem a olhar para o todo como algo muito grande e não conseguem ter um planejamento, né? Como elas não conhecem o seu valor, tudo que é pouco elas desvalorizam, né? Então, o primeiro passo é muito pequeno para eu chegar naquele sonho, nem vale a pena dar, né? Então, sempre eu olho para o todo como algo pesado e como que se eu não tivesse, me faltasse recurso, me faltasse tudo. Mas é uma postura ativa, não é uma postura de olhar para o todo, me falta isso, então eu vou ver o que eu preciso fazer para desenvolver esse recurso para chegar no todo. Eu já desisto, né? Eu olho, não, é muito grande para mim, né? Então, aquelas pessoas que falam, minha missão de vida é tão grande que eu não sei por onde começar, né? Então, nunca dá valor para o pouco, né? Então, eu tenho um sonho, eu quero fazer uma viagem, mas eu tenho como guardar R$10 por mês. É muito pouco, é tão pouco que não vale a pena guardar. Então, eu me distancio ainda mais desse sonho, né? Ao invés de ir de 10 em 10, eu gasto com um prazer imediato. Então, pessoas que não reconhecem o seu valor também têm essa questão de suprir as necessidades imediatamente, né? Então, elas não conseguem se manter numa disciplina, né? Gente, dá uma olhada no que eu trouxe para vocês. Olha aqui, eu fui hoje cedo no mercadinho. Vocês estão vendo o que é isso? Uma barra de chocolate. Hoje de manhã eu estava meditando e aí me veio essa imagem da barra de chocolate para trazer para vocês como exemplo, tá? Então, eu fui no mercadinho hoje de manhã comprar chocolate para mostrar para vocês, gente. Depois, é claro que eu vou usar. Mas percebam, isso aqui é o todo, né? Então, é o sonho, é um projeto que eu queria, é uma viagem, é uma casa. Então, o que acontece com quem não reconhece o seu valor? Olha o todo e não vê que o todo é feito de quê? De partes, né? Então, se eu só tenho isso aqui, quem não se dá o valor não vai dar valor para isso aqui. E não vai começar nunca, porque a gente começa por onde? Pelo começo. Por algo, né? Então, gente, isso aqui, não tá completo. Entendeu? Um sonho não é completo sem o primeiro passo. Mas é muito pequeno. Mas é o primeiro. E o primeiro é o mais importante, porque sem o primeiro não vem o segundo. Sem o segundo não vem o terceiro, mas tudo isso é porque o primeiro pôde começar, né? Então, eu tenho um projeto de ser mais saudável, mas eu só tenho tempo para me exercitar uma vez por semana. É muito pouco, dizem que com uma vez por semana não faz diferença nenhuma. Então, eu deixo de me exercitar uma vez por semana, eu deixo de receber todos os benefícios, eu deixo de me expor a isso, né? Então, qual é a melhor maneira que a gente tem para superar os medos? É se expor a eles, é fazer uma dessensibilização. Então, eu vou caminhar, eu tenho um dia por semana, eu vou lá e caminho. E eu vou sentir, nossa, isso me fez bem. E semana que vem eu vou de novo. E daqui a pouco isso me faz tão bem que eu vou querer, e o querer é muito poderoso, então a gente precisa muito ter o querer, né? Então eu vou ter o querer de modificar a minha rotina para encaixar nem que seja mais meia hora de exercício na minha rotina, para que eu possa estar conectada com esse meu sonho. Eu preciso começar, tá? Então, sem esse dia da semana, nada disso aqui acontece. Então, o que eu prefiro? Comer de pedacinho em pedacinho e depois me satisfazer? Ou eu prefiro tentar comer tudo de uma vez só e passar mal, né? Então, duas posturas. Aquele que nem começa
não dá o passo inicial. E a outra postura é aquele que quer ter tudo de uma vez só, né? Que é o impulsivo. Então, se eu não sei o meu valor, eu vou mostrar para o mundo que eu consigo isso daqui. Em tempo recorde, nananana, e eu tô sempre estressado. E eu tô sempre desconectado do tempo. Né? Então, é muito importante que a gente olhe passo a passo, né? Então, se valorizar. Mas e aí? E aí eu não vou conseguir fazer isso se eu não vejo valor em mim. Se o que eu faço é muito pequeno, mas o conhecimento que eu tenho é muito pouco para ensinar alguma coisa para alguém. E daí, se o conhecimento que eu tenho é muito pouco para ensinar para alguém, o que eu faço com esse conhecimento? Eu guardo para mim. E se eu guardo para mim e não tiro isso daqui, né? O conhecimento tá aqui, aquilo que eu sei tá aqui e eu não entrego, o que acontece comigo? Isso fica ocupando espaço, me traz uma agitação mental e ainda uma sensação de culpa, porque eu recebi algo e não estou equilibrando, não estou dando. Então, a minha balança fica desequilibrada. Então, para tudo a gente precisa olhar. Eu não posso alcançar o todo de uma vez só, tudo tem um tempo. Quando eu planto uma semente, ela não vira uma árvore no outro dia, né? Ela tem que enfrentar um pouquinho de chuva, um pouquinho de sol, um pouquinho de vento. Então, quem não está conectado com o seu valor, ou quer tudo para ontem, ou nem faz o esforço de plantar, porque vai demorar muito, né? E aí olha muito para fora, se compara muito ao outro tem e eu não tenho. Mas olha só para o que tem, não olha para o processo, né? Então eu olho, eu quero ter o que o outro tem, mas eu não quero pagar o preço que ele pagou. O outro é famoso, o outro tá dando palestra não sei aonde. Mas ele viaja tanto, eu não gosto de viajar, tenho medo de avião, então eu não quero pagar o preço. Não quero me superar como o outro se superou, né? Então, ao invés de olhar... E às vezes o outro teve um destino mais leve, um destino que encaminhou ele com mais facilidade para aquele lugar. Então, ao invés de buscar recursos para eu ir também para um lugar, o que eu faço? Eu vou querer o destino que o outro tem. O meu destino não tem valor, o do outro tem. Então eu fico apegada no que é do outro. E quanto mais para fora eu fico, mais eu tento receber dos outros o meu valor, né? Quanto mais para fora eu fico, mais eu me desconecto de mim. Então eu fico procurando fora algo que eu deveria estar olhando dentro. Bora fazer um workshop sobre isso aqui no espaço. Bora, Vanessa, vamos lá. Vamos levar essa cura, né? E então eu fico procurando fora, sempre fora. Então eu faço o quê? Ou eu entrego muito, meu Deus, eu entrego muito, muito, muito e eu acho que não tá suficiente, então eu faço mais, eu entro num perfeccionismo, né? Eu quero sempre entregar mais. Não tá bom. Então eu entrego pro outro, mas eu já entrego achando que não foi o meu melhor. Eu entrego pro outro achando que tinha mais para dar. Deveria dar mais pro outro, né? Então, se eu penso assim, que valor o outro vai me dar? Se o que eu entrego pro outro, eu não vejo valor. Saiu de mim e eu não vejo valor. E aí eu quero que o outro veja. Eu quero que o outro diga pra mim, olha, o que tu tá fazendo tem valor. E ele até pode dizer, mas eu não vou acreditar. Porque dentro de mim está escrito, eu não mereço. Eu não sou digna. Então eu fico sempre buscando agradar o outro. Ou eu às vezes faço, né? Se eu sou agressiva, eu quero que o outro me reconheça. Mas eu fiz isso por você e você não me valorizou. Eu te entreguei tanto e você não me valorizou. Então eu tô sempre buscando fora o valor, né? Aonde tá o valor? Internamente. Enquanto eu não fizer essa conexão, enquanto eu não apreciar quem eu sou, de onde eu vim, o meu destino,
eu nunca vou estar satisfeito, né? Então, quem está desconectado do seu valor não encontra satisfação na vida. Sempre está nesse lugar de ou faz tudo ou não consegue ter força para fazer nada, né? Então, ou eu quero tudo para provar o meu valor, ou eu não tenho valor nenhum, por isso eu não vou fazer nada. Tudo, nada que eu fizer vai ser suficiente, né? Então eu fico perdido, não entrego, não realizo. Se realizo, é fora do meu lugar, é com uma intensidade que não é possível sustentar, né? E aí eu fico estagnado na vida. Então, o valor tem a ver com isso, né? De olhar para dentro e me reconhecer, me apreciar, né? E não querer o que tem fora. E não achar que o que tem fora tem valor e o que tem dentro não tem valor, né? E geralmente a gente olha a vida do outro como algo mais valoroso. Nossa, mas essa pessoa recebeu mais, então a vida dela tem mais valor do que a minha. Deve ter mais valor, porque olha a situação que eu tô e olha a situação que a pessoa tá. E a gente veio da mesma inteligência, né? A mesma inteligência que me criou, te criou, criou o outro, né? Então, tudo que o outro tem, eu internamente também tenho, né? Então, às vezes, eu não faço a minha entrega, não é por medo de que o outro vai pensar de mim, é porque eu não quero pagar o preço. Entendeu? Eu não quero pagar o preço de ter que parar o que eu tava fazendo para fazer isso, de lidar com uma coisa que é difícil para mim. Ai, eu precisava fazer uma live, mas eu não sei falar direito, então... Deixa, o que eu tenho para falar nem é importante mesmo. E aí eu vou me recolhendo, vou me retirando da vida, cada vez mais, né? Então, valorizar as pequenas coisas. Eu tenho uma casa e eu tenho um sonho de ter uma casa maior, uma casa num outro lugar, né? Então, se eu olho para essa casa que eu tenho e eu falo, nossa, não vejo a hora de ir para uma casa melhor, né? Lembra? O que acontece? Vai ficar faltando alguma coisa. Eu primeiro preciso valorizar aquilo que eu já tenho, né? Então, se eu consigo reconhecer aquilo que eu tenho, eu falo, gente, eu tenho. Sempre vai ter alguém que vai ter mais do que eu. E sempre vai ter alguém que vai ter menos do que eu, né? Então, eu sempre tenho a opção de entregar, né? Então, se eu quero uma casa mais legal, uma casa mais bonita, uma casa nananã, eu primeiro preciso cuidar daquilo que eu já tenho. Tratar com carinho, tratar com amor aquilo que eu já tenho, né? Ai, mas o outro tem o carro tal, sei lá, o outro tem uma Lamborghini e eu tenho um Gol. Ah, nem vou levar para lavar, vou levar num mecânico bem... Nanana. Como que eu trato isso que eu tenho? Porque eu só vou chegar nisso aqui quando eu der valor para isso aqui, para aquilo que eu tenho, para o meu começo. Quando eu realmente completar. Quando eu enxergar que o todo... Olha, eu vim cheia de chocolate, gente. Que pena que eu vou ter que comer depois. Quando eu só vou conseguir valorizar o todo, enxergar o todo com clareza, quando eu entender que ele é feito de pequenas partes, que eu preciso passar. Não é possível ter o todo sem eu ter as partes, né? Então, quando eu não enxergo as partes, é porque eu estou desconectada do meu valor, tá? Trouxe até lenço umedecido para tirar a meleca do chocolate. Muito bem. Como estamos aí? Tá dando para entender? Me contem aí, respirem um pouquinho, deixem isso fazer parte de vocês. Vão percebendo em vocês agora, nesse momento, o que vocês consideram pouco em vocês. O que vocês consideram que vocês têm e que vocês desejam que seja diferente, que seja maior, que seja um sonho, mas que vocês já têm uma parte. E procurem valorizar essa parte, trazer valor, né? Então,
olhem para isso. O que eu quero? Qual é o meu grande sonho? Como eu posso fragmentar esse sonho e dar valor para cada parte, para cada pequena conquista? Porque isso também é algo de quem não se conecta com o seu valor. Não consegue olhar as pequenas conquistas. Não consegue valorizar as pequenas coisas, né? Então, o que eu fiz hoje que, foi legal? Isso faz parte de algo que eu tô construindo. Como que a gente constrói uma casa? Não é tijolo por tijolo? A gente precisa construir o nosso valor. É possível construir o nosso valor. E como que a gente constrói o nosso valor? Uma das formas que a gente tem de construir o nosso valor é nos expondo aquilo que a gente tem dificuldade, né? Então, se eu tenho dificuldade de fazer algo porque eu acho que aquilo ali eu não tenho o suficiente, faça e experimente, né? Então, a construção de valor vem da experiência, né? Da experiência somada a essa conexão, a experiência e a coragem, o experimento com coragem. E aí, eu percebi que esse recurso aqui precisa melhorar. E aí eu tenho na realidade o que eu preciso fazer. Porque se eu não me dou o valor, se eu não me deixo experimentar o valor que eu tenho, eu nunca vou saber o que eu posso desenvolver, o que eu não posso desenvolver. Então, se expor aquilo que eu acho que não tem valor, começar a olhar para as pequenas coisas com valor. Olha que interessante, hoje de manhã, a Bia, a nossa filha, ela tinha aula de equitação. E aí ela arruma a cama dela todos os dias de manhã e tal, e ela falou pra mim: mãe, hoje eu gostei de arrumar a minha cama. Daí eu falei: é? Que bom. Daí ela falou: eu gostei, sabe por quê, mãe? Porque é como encilhar um cavalo. E eu percebi que quanto melhor eu arrumo a minha cama, melhor eu encilho o cavalo. Gente, olha só, é uma criança, ela tem 10 anos, mas ela tá dando valor para uma coisa que é pequena. Arrumar a cama. Arrumar a cama pra gente é algo totalmente desconexo com o resto do dia, né? Mas ela fez uma conexão. O valor que o pequeno tem dentro daquele sonho que ela tá realizando, que ela sempre quis, de montar cavalo, né? Então, o que a gente tá fazendo de pequeno no nosso dia a dia que tem muito valor para se tornar grande, tá? Então, isso é muito importante a gente trazer o nosso olhar. E aí eu vou trazer um pouquinho, vou voltar um pouco mais atrás, aonde que a gente forma o nosso valor? Em que momento da vida a gente forma o nosso valor, a gente forma a nossa autoestima? Em que momento da vida? É lá no primeiro setênio, nos primeiros 7 anos de vida, a gente forma o nosso valor, tá? E aí eu vou já começar a entrar agora na raiz, tá? Naquilo que a gente... na origem dessa desvalorização que a gente carrega, né? E então a gente... uma coisa que eu queria falar pra vocês. Quando... Oi, mãe, olha aí. Chegou na hora certa, mãe. E quando a gente representa alguém na constelação que tá desconectada do seu valor, geralmente essa pessoa faz um movimento, eu vou mostrar pra vocês. É um movimento assim, ó. Quando ela aparece no campo, né? Quando a gente representa essa pessoa no campo, o movimento corporal dela é esse aqui. O que significa esse movimento corporal? Significa que essa pessoa está conectada a uma crença. O que é uma crença? É algo que não é verdade, é algo que eu invento para justificar o que eu não consegui. Então, o que acontece? Se eu entro nesse lugar de, sei lá, eu quero ter um relacionamento amoroso, aí eu só encontro pessoas que não me dão valor. Por que será, né, gente, que o outro não me dá valor? Quem é que tem que se dar o valor primeiro? Então eu vou atraindo ou quem não me dá valor, né?
ou eu vou ficando sozinho. E aí eu atraio um que não me dá valor, outro que não me dá valor, e aí eu começo a desistir, ou eu penso, tá, né? Ao invés de olhar pra mim, eu crio uma crença. Eu digo, tá bom, não existe homem bom mesmo, né? Ou eu crio uma crença pra mim, ou eu me conecto com crenças que já existem, por exemplo, no meu sistema familiar. Então, se eu criei uma crença pra mim, eu olho pra cima, né? No campo essa representação. Se eu tô conectada com uma crença dos meus antepassados, uma crença que já existe, eu olho mais pra trás ainda, né? Então, eu crio uma crença para não ter que sair desse lugar, para não trabalhar a minha valorização, né? É muito mais fácil eu dizer, ah, tá tudo bem, então é assim mesmo que é a vida, né? Eu sou dedo podre, não tem jeito, né? Melhor, pior com ele, não, como é que é? Ruim com ele, pior sem ele, vamos ficar aqui, né? Então, eu acabei de criar uma crença. E aí depois, quem vem depois de mim, meus filhos, muito provavelmente vão seguir nesse lugar também de crença, né? Então, eu preciso... O que acontece quando alguém tá assim, ó, nessa posição? Consegue enxergar o que tem na frente? Quando a pessoa caminha assim, o que acontece com ela? Ela tropeça, ela cai no buraco, ela esbarra nas pessoas, né? Por quê? Porque ela não tá vendo a realidade na frente dela. Né? Então, quando uma pessoa tá assim no campo, ela não está conectada com a realidade. E a realidade é olhar para o valor. Qual é o valor de cair num buraco? Né? Qual é o valor de cair num buraco? É a humildade. Né? Então, a gente, muitas vezes, quando a gente não está conectado com o nosso valor, a gente não se mostra vulnerável. Né? A gente não quer mostrar a nossa dor, a gente não quer mostrar que a gente precisa de ajuda. Se eu cair no buraco, o que eu preciso? Às vezes eu preciso que alguém me ajude a sair de lá. Mas eu preciso pedir ajuda. E quem está desconectado do seu valor, da sua autoestima, não pede ajuda. Não pede ajuda porque acha que vai sempre atrapalhar o outro. Porque o outro tem mais valor do que eu. Quem sou eu para atrapalhar o outro? Quem sou eu para incomodar o outro? E ainda, se eu tô no buraco precisando de ajuda, eu não peço. E além de não pedir, o que eu faço? Eu ainda tento dar pro outro. Eu ainda tento ajudar o outro ali presa no buraco, com a perna presa no buraco. Oi, tia Sônia. Bom dia. Então, eu fico estagnada na vida, percebe? Eu fico com o pé ali no buraco, porque eu tava olhando lá para as minhas crenças, não vi a realidade, prendi o meu pé no buraco e ainda acho que eu tenho que satisfazer a vontade dos outros, né? Eu tenho que me deixar, né? Deixar minha satisfação de lado para satisfazer o outro, né? Então, isso significa que eu tô desconectada do meu valor, né? Então eu fico buscando satisfazer, por quê? Porque eu quero que o outro diga, você tem valor. Nossa, você faz tanto, que bom, como você tem valor. E aí eu fico, sabe criança, quando a gente passa a mão na cabeça, a gente fala, ai que bonitinho, nossa, que desenho lindo. E a criança fica ali, né? A gente fica assim, a gente fica na criança. Então quem tá desconectado do seu valor está na criança. Espera ainda ser reconhecido pelo outro, né? Se faz algo e o outro não reconhece, se recolhe, se encolhe, acha que não foi boa o suficiente, se culpa, se chicoteia porque eu não devia ter feito isso, ou porque eu devia ter feito melhor, porque eu devia ter estudado mais, eu devia ter dado mais, eu devia ter limpado mais, eu devia ter cozinhado mais, eu devia ter... E aí entra nessa exaustão, né? Então, quem tá desconectado do seu valor ou fica se culpando pelo que não fez, ou devia ter feito diferente, tá lá no passado, ou então fica aqui acelerado, pensando que tá perdendo tudo que tem lá na frente, que precisa fazer muito para chegar logo naquele grandão, né? Naquele sonho grande, né? Precisa vir tudo de uma vez. Então, quem tá desconectado do seu valor, da sua autoestima, não consegue suportar o fracasso do processo de realizar um sonho, né? Então, o sucesso maior tá em suportar os fracassos ao longo do caminho, né? Então, lembrem, o sonho é feito de partes.
valorizar as partes, tá? Então, se eu fracassei aqui, eu vou persistir, eu vou persistir. Eu vou encontrar algo que me desenvolva, né? Se eu persisto no fracasso, né? O que eu faço? Se eu persisto no fracasso, o que eu digo é, eu fracassei numa parte do sonho, ao invés de desistir, eu vou tentar de uma outra maneira. O que eu faço? Eu busco me desenvolver. Se eu não entendo o meu valor, o que eu faço? Eu digo, viu? Eu olho lá para a crença de novo. Eu sabia que não era para mim. Eu sempre ouvi que na nossa família isso não era possível. Eu sempre ouvi que isso não era pra mim. Tá vendo? Eu fui tentar e a pessoa me criticou, né? Então eu fico arrasada quando os outros me criticam. Meu Deus do céu. E aí eu já fico arrependida também pelo que eu fiz, por aquele passo que eu dei. Então eu tava falando pra vocês que a raiz disso tudo é lá no nosso primeiro setênio, nos nossos primeiros 7 anos de vida, né? Ali é que se forma essa questão de valor, de estima, né? Porque a gente tá num meio que, dependendo do que a gente faz, nos valoriza ou não. Diz, isso é bonito, isso não é. Isso é feio. Isso não pode, isso pode, né? Então eu vou criando o meu julgamento de valor, né? Então, se muitas vezes eu faço e aquilo ali nunca é valorizado, que valor que eu tenho? Ninguém aprecia nada em mim. Então, quem sou eu para apreciar alguma coisa em mim? Eu não tenho nada apreciável, né? Ou então, às vezes, eu só sou apreciada e elogiada quando eu faço muita coisa. Nossa, olha só o caderno, encheu o caderno de tarefa, de texto, de nanana. Muito bem, né? Ao passo que se eu tô sentadinha brincando ali, não tem valor nenhum. Então, a gente está inserido numa cultura onde fazer tem muito valor, né? E às vezes é um fazer que está totalmente desconectado com a gente faz, mas não encontra satisfação naquilo ali. A gente faz para agradar os outros, né? E a gente se desconecta cada vez do nosso valor. Então, às vezes, alguém me pede algo, eu não tenho tempo para fazer aquilo, eu não tenho disposição, eu não tô afim aqui. Eu percebo que aquilo não é algo que vai me fazer bem naquele momento, mas eu não consigo dizer não. Eu digo, não, tá bom, eu vou. Não, tá bom, eu faço, né? E aí eu vou perdendo cada vez mais a minha satisfação pela vida. Então, quem não tá conectado com o seu valor, com a sua autoestima, não sente satisfação na vida. E busca sempre satisfação do outro, né? Então, lá nos 7 anos de vida, nos primeiros 7 anos de vida, a gente vai formando esse valor interno. Tudo bem, gente? Tá muito acelerado, tá demais. Respirem um pouquinho aí. Porque eu não posso mandar o chocolatinho pra vocês aí, dar uma adoçadinha na manhã. Então vamos lá. Mas aí, nesses 7 anos, existe algo que veio antes, né? Na constelação a gente fala tudo que veio antes precisa ser visto, honrado, respeitado, para que o que vem depois tenha força, tenha fluxo, né? Que bom, Vanessa. Então, se eu olho pro começo da minha vida, existe um movimento, o Bert traz, êxito na vida depende de 3 movimentos. Êxito na vida. Então, vamos lá. Primeiro movimento, nascimento. A vida em si. Então, da onde eu vim? Aonde eu me formei? Do meu pai e da minha mãe, mas eu fui colocada dentro do útero da minha mãe. O que acontece quando o útero da mãe recebe uma criança? A mãe se põe em risco de vida. Não é verdade? A mãe se põe em risco de vida. Da onde vem a minha nutrição? Vem da maçã, da banana, Não. Vem do corpo da minha mãe. Então, por que eu estou aqui hoje? Porque eu tive uma mãe que aceitou gerar a minha vida. Né? Então, tomar a vida é o primeiro movimento de êxito.
Só que muitas vezes a gente fica nesse lugar que a gente lembra, ai, mas a minha mãe não me deu o amor que eu queria, né? E a gente tende a colocar uma forma no amor, né? Então, quando a gente é criança, a gente quer o amor da mãe de determinada maneira. Ai, eu quero que a minha mãe me abrace, cheire aqui o meu cangotinho, faça uma coceguinha, nananã. Mas tem mãe que não faz. Tem mãe que não faz porque não recebeu. Tem mãe que não faz porque não consegue. E aí a gente passa a achar que não recebeu amor. Né? Então eu não recebi o amor que eu queria, né? Eu não recebi a forma de amor que eu queria. E aí o que acontece quando eu vou para a vida? Eu vou procurando a forma que eu acho que é certa de amar, que os outros me amem. Então, eu tenho um relacionamento de casal, mas a forma como ele me ama não é suficiente para mim. Então eu acho que ele não me dá valor, porque a forma que eu acho que ele deveria me amar é outra, né? Por quê? Porque isso é um reflexo lá da minha infância, porque eu achava que a forma como a minha mãe e o meu pai deveriam demonstrar o amor para mim era outra do que foi possível para eles, né? Então eu cresço no meu corpo físico, me torno uma adulta, mas no meu interior a criança ainda grita. Eu queria que tivesse sido diferente essa forma de amor. Então eu vou buscar no mundo essa forma de amor que eu gostaria, né? Então o meu chefe me trata de uma maneira e eu acho que ele deveria me tratar de outra. Ah, ele não gosta de mim, porque ele faz assim e não assado. Então eu me perco do essencial, porque o amor não é uma forma. O amor não é uma forma, não existe forma para o amor, né? Então eu vou me perdendo. E muitas vezes na nossa infância houve um movimento que o Bert chama movimento interrompido. Um movimento onde a criança quis muito entregar o seu amor genuíno para sua mãe ou para o seu pai, mas via de regra é a mãe, porque é mais até ali os 2 anos, né, de vida, 2, 3 anos. Então a criança quis muito entregar aquele amor, ela estava pronta para dar aquele amor e de repente aconteceu algo que a mãe não pôde receber. Ou uma viagem longa dos pais, ou alguém adoeceu e a mãe não pôde estar disponível, ou a mãe perdeu alguém, o pai perdeu alguém e estava enlutando essa pessoa, então não conseguiu acolher o amor dessa criança. O mesmo movimento simples. A criança pegou, nossa, uma flor, que linda, eu vou levar para minha mãe, e sai correndo para entregar para a mãe. E a mãe estava estressada com alguma coisa e disse, sai daqui! Então a criança se recolhe. E aí todo movimento genuíno que eu tiver dali para frente, eu vou recolher. Então eu vou perdendo a minha autenticidade, porque eu acho que se eu for autêntica, algo muito doloroso vai acontecer. Então Bert chama isso de movimento interrompido, em direção à mãe ou em direção ao pai, mas com mais frequência em direção à mãe, tá? E se eu tenho esse movimento interrompido, eu interrompo todas as minhas entregas genuínas. Então, se eu sinto que eu tenho muito para dar para o mundo, eu me recolho. Eu não consigo colocar isso, eu não consigo realizar isso, porque em algum momento eu realizei e doeu. Doeu muito. E essa ferida ficou aberta, né? Essa interrupção continua me assombrando. Né? Então eu vivo baseada no passado. Então eu tô sempre nessa sensação de luta e fuga, porque isso é um trauma, né? Gera um trauma. Então todo trauma leva a gente para uma sensação de alerta. A gente sai do presente. Ou a gente está vivendo a dor do passado, ou a gente está preocupado que se isso vai acontecer de novo. Então a gente entra num mundo de ilusão, de imaginação, de que se eu fizer tal coisa, o outro não vai gostar de mim. Se eu fizer tal coisa, eu vou perder todo o meu dinheiro. Então eu me seguro e não me permito ousar. Não me permito tomar riscos. Né? Eu tô sempre buscando a segurança. Nos momentos que eu preciso de coragem, eu vou buscar a segurança. Então isso se chama movimento interrompido, né?
Então a gente tem os três movimentos em direção ao êxito. O nascimento que eu trouxe para vocês, então é tomar a vida exatamente como foi. Não importa como foi a minha infância, por mais dura que tenha sido, por mais coisas difíceis que eu recebi, é inegável o sucesso que a minha mãe teve em gerar a vida. A minha mãe e o meu pai, claro, mas dentro do útero da mãe, o corpo da mãe me deu tudo o que eu precisava. Então, se eu nego o sucesso da minha mãe, tá, ela me deu a vida, mas depois ela acabou com a minha vida. Ela não me deu amor, ela nananana. Se eu nego esse primeiro êxito, tudo que vem depois não tem valor. Agora vocês conseguem começar a fazer a ligação com isso daqui? Lembram disso daqui? Então, aqui, ó. Minha vida toda. Se eu nego esse primeiro movimento, eu nunca vou ter isso. Porque eu vou compondo a minha vida a partir daqui, em partes que vêm daqui, tá? Então, isso aqui, tomar a vida exatamente como é a primeira solução para uma vida de êxito, tá? Segundo movimento em direção ao êxito, Bert traz a amamentação, né? Por quê? Vocês já viram um bebê mamando? Aí ele mama, quando ele termina, né? Ele tá assim, realizado. Ele tá o quê? Satisfeito. Ai, mas eu não mamei. Não faz mal, você recebeu o alimento da sua mãe. Talvez quem não mamou precise um pouco mais de esforço para buscar a sua alimentação, o seu leite materno da vida, o seu dinheiro, a sua prosperidade. Talvez exija um pouco mais de esforço, mas reconhecer que foi satisfeito pela mãe é o segundo movimento em direção ao êxito. Então, quem não encontra satisfação na vida, volta lá e agradece. E se satisfaça com a sua mãe, com o que recebeu da sua mãe. Então, se eu ainda fico nesse lugar de desconexão de valor, lembra que tem dois tipos que eu falei de quem está desconectado do valor? O passivo e o agressivo, né? Então, ou eu fico lá achando-me eu não mereço, ou eu fico cobrando, né? Ou eu sou impulsiva, eu sou agressiva, eu quero que o outro reconheça o meu valor, né? Então, se eu tô nesse lugar de agressor, de agressividade, né? De impulsivo, é porque eu ainda aponto o dedo lá para minha infância, querendo que façam diferente, exigindo que a minha infância tivesse sido diferente, que o amor que eu recebi fosse diferente, que foi pouco o que eu recebi, né? Então eu corto esse movimento de satisfação. Então eu não consigo me satisfazer, eu não encontro momentos de satisfação no meu dia. Tudo é pesado, tudo é cansativo. A força para mim tem relação com sofrimento e não com coragem, e não com avançar, e não com realizar, né? Então olhar para este segundo movimento de satisfazer-se com a mãe. E aí o terceiro movimento é tomar o pai. Porque o pai representa o mundo pra gente. Então eu só consigo ir para o mundo de maneira saudável se eu conseguir passar pelos três movimentos, porque percebam, como eu falei para vocês, se existe uma sequência aqui, um vem depois do outro, aqui a vida, né? Tomar a vida, aqui o leite materno, me satisfazer com o que eu recebi. É como se eu dissesse, agora eu tô de barriga cheia, né? Como que a criança fica quando ela tá de barriguinha cheia? A gente fala, ai, barriguinha, tá com a barriguinha feliz, né? Então, ir para a vida feliz depende de eu receber, de eu me satisfazer com aquilo que eu recebi. E só então eu consigo fazer o movimento de ir para o mundo, que é o tomar o pai. Então percebe, tem uma sequência. Não é possível eu ir para o mundo sem fazer essa sequência. Se eu vou para o mundo sem fazer essa sequência, o que acontece? Eu vou, mas eu não consigo sustentar o meu lugar lá no mundo. Aí eu começo, mas eu não tenho valor, eu não consigo encontrar o meu valor, eu não mereço estar onde eu estou.
Eu não mereço chegar mais longe, né? Porque o pai é isso, ele leva para o mundo, para frente, né? Então ele abre caminho, ele faz avançar. Mas se eu não consigo avançar, é porque eu não passei por esses 3 estágios. Então, se eu não encontro o meu valor, eu também não consigo me posicionar. E o posicionamento vem de ter tomado o pai. O posicionamento é algo masculino. O posicionamento é eu dizer, até aqui você pode. Daqui pra cá é o meu lugar. Aqui pra cá você não invade. E também é abrir espaço, conquistar espaço, né? E para isso eu preciso desse terceiro movimento. Então, tomar a vida, meu nascimento, me satisfazer com a minha mãe, a amamentação, e tomar o pai, né? O meu mundo, como eu vou pro mundo, se eu vou pro mundo com segurança e tudo mais, né? Então, despedir desse lugar de, eu fui muito cobrada, só viam o meu valor quando eu fazia muita coisa, só viam o meu valor se eu ajudasse em casa, só viam o meu valor se eu tirasse 10, só viam o meu valor se eu me apresentasse, eu não queria me apresentar, né? Então, se você não conseguiu superar, eu não quis me apresentar, ou eu subi no palco e chorei, não fiz o passo tal, e quem cuidava de mim ficou bravo comigo. Então, eu só tenho valor se eu tenho sucesso. E aí eu não me arrisco, porque se eu fracassar, eu não tenho valor. Entende? Então, eu tenho que voltar e dizer para essa minha criança que isso já passou. Que esse conceito de valor não é meu. Que o conceito de valor que eu tenho de mim está ligado a crenças. Daquilo que eu vivi no meu primeiro setênio. Né? Gente, como é que tá? Muito, 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 muito intenso. Falem pra mim se vocês estão pegando. Deem uma respirada. Deixem chegar. Quem aí pegou papel e caneta? Então, gente, o valor nunca tá fora, tá? Então, quando eu procuro no outro a aprovação do outro, né? Quando eu procuro que o outro me aprove, quando eu procuro satisfazer o outro para que ele me diga que eu tenho valor, eu tô cada vez mais me fragmentando de mim, né? Para fora, para fora, para fora, para fora, para fora, para fora, e vou perdendo a noção do meu próprio valor, né? Vou querendo agradar. Eu tenho dificuldade de dizer pro outro: nossa, eu sou muito boa em fazer tal coisa. Como que vocês veem se eu falar pra vocês? Gente, eu sou muito boa consteladora. Eu amo constelar, eu faço isso muito bem. O que passa na cabeça de vocês? Nossa, que desnecessária. Que arrogante. Meu Deus. Né? Então, como que vocês olham para uma pessoa que fala sobre si com apreço? Que dá o valor que realmente tem? É difícil? Se é difícil, é porque é uma contra-transferência minha. Eu também queria sentir isso. Mas como eu não consigo, o que eu faço? Eu critico essa pessoa. Por ela estar se dando o valor. Entende? Dá uma respirada, gente. Então, peguem aí papel e uma caneta agora. Já tô 1 hora de live aqui, mas eu queria passar para vocês alguns exercíciozinhos para vocês fazerem. Quem sente, né, gente, que tá desconectado do seu valor? Quem tá tudo certo não vai procurar pelo em ovo. Tá tudo certo, né? Então, lembrando, né, que é o passivo e o agressivo. Então, você pode ter os 2 perfis, tá? De se lamentar, de achar que nunca vai ter pra mim, tá sempre nessa escassez, nunca vou chegar naquele sonho, é muito grande pra mim, eu não mereço. E no outro lado, nessa agressividade de querer tudo pra si, de uma vez só, de precisar que os outros, né, de exigir dos outros um reconhecimento, de entrar grande nas relações, dizendo, você tem que reconhecer o que eu faço por você. Tá? Então, são duas questões. Eu vou pegar aqui os
o exercício que eu trouxe para vocês. Então, assim, quando eu busco no outro, né? Quando eu busco no outro o meu reconhecimento, quem é o outro de quem eu tô falando? É a minha mãe. O outro sempre representa para mim a minha mãe. Eu acho que se eu fizer um pouquinho mais, o outro vai me dar o reconhecimento que eu não tive da minha mãe. Eu acho que se eu der mais, a outra pessoa vai me amar como a minha mãe não pôde me amar, né? Então, o outro é sempre a mãe. Por isso que é a nossa primeira relação. E a primeira lei é a lei da ordem. A primeira vem primeiro. A primeira relação vem primeiro. A minha relação com a minha mãe. Então, se eu ainda exijo que a minha mãe tivesse me amado de um jeito diferente, eu vou exigir que as pessoas me amem de um jeito diferente, internamente. Nunca vou me satisfazer com a forma do outro de amar. Tá? E aí eu vou falar pro outro assim, olha o que eu sei fazer, né? Vou entrar bem na criança. Olha o que eu sei fazer. Às vezes eu falo lá pro meu marido, nossa, hoje eu fiz isso, limpei, cozinhei, fui trabalhar, peguei as crianças, nananana, e fico esperando o que dele? Ai, muito bem, nossa, como você é esforçada. Criança esperando da mãe, transferindo para o marido. Né? Então, se não é marido, às vezes eu peço até para os filhos esse reconhecimento. Aí é mais pesado ainda. Né? Por favor, me reconheçam. Eu faço tudo por vocês e vocês nem para fazer tal coisa para mim. Né? Então, eu vou minando todas as relações com a dinâmica disfuncional que veio lá em primeiro lugar. Hierarquia. Tudo que veio antes precisa ser visto, respeitado, agradecido, honrado, para o que vem depois flua com leveza. Bora lá. Vamos lá, então. Então, o que a gente pode fazer na direção da solução, na parte consciente, que tá aqui? O que eu posso fazer agora, tá? Então, no teu consciente, a autoestima, já falei, é construída se expondo aquilo que a gente tem dificuldade, aquilo que a gente tem medo, né? Então, em primeiro lugar, se expõe. Se expõe aquilo que tu acha que vai diminuir o teu valor. Meu Deus do céu, eu tenho uma festa super chique pra ir, mas eu acho que eu não tenho roupa, eu acho que eu não vou. Não consigo, não sei como lidar com as pessoas. Se expõe. Se expõe, não vai morrer. Vai se dessensibilizando, tá? Dizer para a pessoa que faz mais do que você mesmo, dizer para aquela pessoa que faz mais do que você, mesmo tendo menos conhecimento, tendo menos dinheiro, tendo menos recurso, anota aí. Pensa numa pessoa que você se irrita, porque nesse momento ela tá fazendo muito mais do que você. Ela tá entregando, ela tá se satisfazendo, ela tá tendo menos do que você. Você vai olhar para ela na tua cabeça, tá? Mas anota, aí você faz o exercício outra hora. Você vai dizer para ela, eu vejo o preço que você paga e eu não. Anotem aí. Eu vejo o preço que você paga e eu não. Reconheço o seu valor. Obrigada por mostrar as consequências das minhas escolhas. Eu assumo o dano que me faço. Porque não é ninguém que faz dano para você. É você quando escolhe não agir, quando escolhe não pagar o preço. Anotado?
Vamos lá pro próximo. Número 2. Sempre que você tiver com alguém que tem menos do que você, menos condições, menos beleza, menos conhecimento, você não vai se diminuir. Você não vai desvalorizar o que você tem. Você não vai dizer que você tem dificuldade se você não tem. Porque a partir de agora você vai enxergar o valor dessa pessoa, a grandeza dessa pessoa. Porque se você faz isso, se você se diminui, o que você entrega para ela? O seu pior? Se você está ancorada no seu valor, você não se diminui, o que você faz com essa pessoa? Você eleva, você dá a chance dela ver, admirar, se inspirar. E você reforça o seu valor. Lembra que eu falei que o valor a gente constrói, a estima a gente constrói, é possível construir. Então, se eu me diminuo para agradar a outra pessoa, porque eu acho que coitada, né? Ela não tem o que eu tenho, então vou me diminuir para ela não se sentir mal. Eu tô vendo ela como uma criança. Ai, tadinha, não tem condições de lidar com isso. Tá? Então, não se diminua. Para a pessoa que você se compara. Então, depois você vai fazer esse exercício e você vai pensar numa pessoa que você vive se comparando. E não é inspiração, é comparação. É pesado, tá? Você vai dizer para essa pessoa: deixo com você o seu destino. E me despeço do desejo de ter o mesmo destino que você. Escolho aceitar e me alegrar com o meu destino. Sim? Então, agora para as oportunidades que chegam e você não pega porque você acha que ainda você não tem o suficiente para aceitar essa oportunidade. Eu precisava ter um pouco melhor, o meu inglês devia estar um pouco mais legal, um pouco mais fluente para eu pegar essa oportunidade. Gente, existe um estudo que diz que os homens, quando eles se candidatam para uma vaga, eles se candidatam mesmo que eles supram só 60 e poucos por cento do currículo que é exigido, das exigências da vaga. E as mulheres só se candidatam se elas tiverem 93% daquilo que precisa, daquilo que está escrito. Percebe? Percebe onde a gente coloca o nosso valor? Sempre um pouquinho mais. Eu sempre preciso de um pouquinho mais para me valorizar. Ser um pouquinho mais magra, saber um pouquinho mais um curso, mais uma roupa, mais uma oração, né? Então agora para as oportunidades, você vai dizer: escolho aproveitar as oportunidades que chegam exatamente com o que tenho disponível em mim agora. Escolho aproveitar as oportunidades que chegam exatamente com o que tenho disponível em mim agora.
Agora, assim é, né, Vanessa? Agora, para as pessoas que você acostumou a tomarem muito de você. Porque sempre que eu tenho um perfil de doador, eu vou encontrar o quê? Pessoas que têm perfil de tomadoras, tá? Então você vai pensar aí depois, quando você for fazer o exercício, numa pessoa que tem esse perfil, que você atraiu, que você dá muito, que você se sente esgotada. E você vai dizer para ela: agora eu me permito dar apenas aquilo que eu tenho. E me permito desagradá-la. Porque a gente acostuma, né, as pessoas costumam receber muito da gente e quando a gente vai começando a se posicionar, lembra do posicionamento? O posicionamento é isso, é dizer, cara, hoje não, agora não, assim não. E para essa pessoa você vai dizer também, agora eu me abro para receber de você. Apenas o que me cabe. Então é se despedir de receber a mais. Ai, eu queria que essa pessoa me tratasse como filha. Né? Então me despeço dessa necessidade de receber do outro aquilo que não me cabe. E você vai ter uma tarefa de pedir ajuda para alguém essa semana. Pedir ajuda para alguém, principalmente alguém que você nunca quer incomodar. Você vai pedir ajuda. Você vai dizer, por favor. Porque quem não acha o seu valor, quem acha que está sempre incomodando, não gosta de mostrar a sua vulnerabilidade. E a vulnerabilidade nos faz mais fortes. Nos faz mais autênticos. Eu vou pedir ajuda para alguém. Isso, Ana, pedir ajuda. Escreve aí. Traz para o corpo, escreve. Movimenta o corpo. E aí vocês vão fazer também uma lista descrevendo em tudo aquilo que vocês são bons. No começo a gente fez, né? Tudo aquilo que eu aprecio em mim. E quem não fez, quem não estava no começo da live, pode fazer também. No começo a gente fez uma descrição daquilo que eu aprecio em mim e percebeu como foi essa escrita. Foi difícil, foi incômodo, foi desconfortável, foi bem legal. Eu tive vontade de escrever mais e mais e mais. Eu achei pouca coisa que eu aprecio em mim, porque a apreciação vai dizer o meu valor. Aquilo que eu aprecio em mim me mostra o meu valor, faz o meu julgamento de valor. Tá? Então, agora vocês vão fazer, agora não, depois vocês vão fazer uma lista descrevendo em tudo que vocês são bons. Tudo, não economizem. Desce o braço lá e faz a lista, tá? Ah, eu sou muito bom em desenhar, eu sou muito bom em organizar, eu sou muito bom em cozinhar, eu sou muito bom em ouvir as pessoas, sou muito bom em falar. E aí, depois que vocês tiverem essa lista, sempre que vocês tiverem oportunidade, vocês vão dizer para alguém no que vocês são bons. Vocês vão começar a mostrar o valor de vocês. E não é mostrar de se achar, porque esse é o impulsivo, né? Esse é o que não tem valor, que está tentando buscar aprovação fora, mostrar, né? Mas vocês vão se conectar com isso. Vou deixar gravada para assistir tudo? Vou, Carol, vou deixar gravada sim. É bem necessário, né? Esse conhecimento. Tá? Então, eu quero que vocês não percam a oportunidade de falar no que vocês são bons. Sempre que vocês tiverem a oportunidade, vocês vão falar.
Eu desenho muito bem. Nossa, eu gosto muito de ouvir as pessoas, sou muito boa nisso. Falem, porque o nosso DNA, ele é linguístico, então quando vocês falam, vocês vão reforçando isso em vocês vão construindo isso em vocês. Tá? Então falem aquilo que vocês são bons. Depois, vocês vão receber elogios sem se justificarem, sem se desmerecerem, ou sem retornar o elogio se não for verdadeiro. Então, se alguém disser, nossa, como você tá elegante hoje. Ai, mas é da promoção, sabe? Comprei lá na Renner, tava na promoção ainda, paguei tão baratinho. Alô, né? O que as pessoas costumam elogiar em vocês? Procurem buscar na memória de vocês pelo que vocês forem elogiados e como vocês se sentiram. Bora praticar, Ana. Tem um vídeo muito bonito do Federer, o tenista, quando ele recebe uma homenagem. E a postura dele é tão bonita, porque aquele estádio enorme aplaudindo ele, e ele simplesmente recebe. Ele simplesmente recebe. Faz um movimento de agradecimento, mas ele recebe. E ele não recebe assim, ó. Ele recebe assim. Ele sabe o valor dele. Ele sabe a contribuição dele. Então não é assim, os outros estão me aplaudindo e eu tô assim, ó. O que eu faço quando eu faço isso? Eu não quero receber, tá vendo? Eu já fecho aqui na minha frente, fechei, não quero que isso chegue, né? Começo a bater palma junto com todo mundo pra ficar camuflado no meio de todo mundo. Então, quem não sabe o seu valor não gosta de estar em evidência. E a gente é uma individualidade. A gente é uma evidência. Entende? Filda que elas ganham prêmio e dizem obrigada, eu mereço. Isso. Obrigada, eu mereço. Exatamente. Então, a fala ajuda nessa postura interna. Tá? Então, as duas coisas, né? A gente tá falando agora mais do consciente, depois a gente vai trazer um pouquinho do inconsciente, tá? Mas começar a perceber. Lembra que eu falei que o pequeno compõe o todo? Então, como que eu quero me sentir super valorizada, ó, o todo, né? Como que eu quero me sentir super valorizada se eu não sei receber um elogio? Né? Então, vamos lá. Ai, gente, o cheiro tá tão bom. Meu Deus, socorro. Eu valorizo, viu? As pequenas coisas. Vamos lá. Você vai fazer uma lista das suas pequenas e grandes conquistas, mas vai começar das pequenas. E você vai comemorar cada uma delas. Você vai achar um jeito. Abre aí sei lá o que você toma, uma kombucha, uma cerveja. Se dê um momento por essas pequenas conquistas. Eu vou fazer algo que eu gosto muito, vou fazer uma aula de yoga, que eu sempre quis fazer uma aula de yoga, vou me dar de presente pelas conquistas. E quando eu estiver lá, eu vou estar me agradecendo. Estou aqui pelas conquistas que eu realizei. Tá? Então pensem em alguma coisa que é valoroso para vocês, para comemorar as pequenas conquistas. Olhem para as grandes também, mas as grandes a gente automaticamente valoriza mais, né? Então, se permitam comemorar as pequenas conquistas, tá? Vamos lá, próximo. Você vai se expor a alguém que costuma te tratar com rispidez. E antes de se expor a essa pessoa, você vai dizer para si mesma: eu tenho pai e eu tenho mãe. Você é apenas o meu chefe, a minha professora, a minha colega de trabalho. Eu já sou adulta. Você fica com o que é seu e eu fico apenas com o que é meu.
tirar o volume aqui do WhatsApp. Muito bem. Tá indo aí, gente? Já encheram a folha? Próxima, tá quase acabando. Você vai assumir um pequeno risco. O que você gostaria de fazer, mas que para você representa um risco? Risco de quê? Risco de depois não ter dinheiro para fazer outra coisa que eu queria. Risco de ser julgada. Risco de não chegar na hora. Vamos lá, vamos pensar depois, tá? Você pode falar algo para alguém que sempre quis, mas nunca teve coragem. Isso é assumir um risco. Pode ser que se eu fizer isso, essa pessoa não queira mais conviver comigo. Mas essa sou eu. Então eu deixo de ser autêntica para que o outro queira ficar comigo. Mas se o outro não quiser ficar comigo quando eu sou autêntica, é porque não é comigo que ele quer ficar. Ou ela, amiga, relação de casal, enfim. Então falem para as pessoas. Assumam o risco de ser autênticos. Ou eu vou usar uma roupa que eu sempre quis usar, mas eu acho que iam criticar o meu corpo por causa dessa roupa. Ou iam me chamar de perua. Ou de superficial. Eu vejo no outro que eu tenho em mim. Me dói no outro o que eu não consigo fazer. Outro risco é dar um parecer sincero num grupo de amigos ou num outro grupo onde eu penso diferente de todo mundo. Meu Deus, o que vão pensar de mim se eu disser que pra mim é diferente como eu sinto, como eu vejo, né? E às vezes, quando eu me abstenho de fazer isso, eu tô tirando desse grupo a oportunidade de um olhar diferente. De às vezes alguém ter um insight de desenvolvimento por conta daquilo que eu coloquei que é diferente, porque é genuíno para mim. Né? Então, muitas vezes eu faço um dano por não assumir a minha autenticidade. Próximo. Fazer algo por você todos os dias, por você, que te dê satisfação. Tá? Eu vou fazer algo por mim todo dia, eu vou na academia, mas te traz satisfação? Não. Então não é isso. Isso também é algo por você, mas é algo por você que te traga satisfação. Para que você comece a se acostumar a se satisfazer. Porque a vida é feita para isso. Pra gente se sentir satisfeito, saciado. Eu tinha colocado fazer algo que traga satisfação e sem culpa, mas vai com culpa mesmo. E se a culpa vier, a gente diz, sim, tudo certo, fica aqui um pouquinho, mas eu continuo fazendo e vou recebendo essa satisfação até que a culpa possa tirar uma sonequinha ali, descansar. Valorizar o que você acha pouco, tá? Então, eu gostaria de ler, mas eu só tenho tempo para ler uma página. Leia uma página. Mas eu vou demorar 3 anos para ler esse livro grosso. Leia uma página. Leia uma página. Leia outra página, outra página, outra página. Leia o livro todo, tá? Então, escolham colocar na rotina de vocês isso, tá? Fazer uma lista do que você gosta. Gente, vocês sabem do que vocês gostam? Quando alguém pergunta pra vocês, vocês sabem? Ou vocês são aquelas pessoas que... Vamos pedir o que pra comer? Aí eu fui assim durante muito tempo. Tanto faz. E tanto faz mesmo. Nem eu sabia o que eu queria. Porque eu fui tão, sabe,
deixando os outros, não, tá tudo bem, eu não vou ficar por conta disso, sabe? E não é uma questão de teimosia, porque tem vezes que tá tudo certo mesmo, mas tem vezes que a gente tá com vontade de comer uma coisa. E a gente não fala porque o outro tá com vontade de comer outra coisa. E daí a gente come sempre o que o outro tá com vontade. Porque eu não me posiciono. Então comecem a olhar para aquilo que vocês gostam. Façam uma lista. Que música eu gosto, que livro que eu gosto, que filme que eu gosto, que comida que eu gosto, onde é que eu gosto de passear, que roupa que eu gosto de vestir, que estilo que eu gosto. Enfim, comecem a se conhecer. Como é que vocês vão se colocar no mundo se vocês não sabem o que vocês querem? Se vocês não sabem o que vocês gostam? Façam um mural dos sonhos. Façam um mural dos sonhos, coloquem lá o sonho grande de vocês. Mas nesse mesmo mural, coloquem imagens relacionadas ao pouco que vocês podem fazer todos os dias. A disciplina. Coloquem o pequeno passo e foquem principalmente nesse pequeno passo. Olhem todo dia para essa imagem. Amo, né? É muito legal. Mas às vezes a gente faz só do sonho. E ele tá lá todo detalhado, a imagem tá linda, eu já me sinto lá dentro. Essa imagem esse exercício de visualização é maravilhoso. Mas eu preciso começar a enxergar também o pequeno que compõe o grande. Tá? Então, ponham a imagem do sonho todo, mas coloquem também quais são os passos. Busquem imagens que mostrem quais são os passos que vocês precisam, com disciplina, estabelecer para completar o sonho. Sim, tem muito mais coisa para fazer, gente, mas nós já estamos aqui quase 1h30, tá? Então é isso da parte consciente. Agora a gente vai trazer um pouquinho pro inconsciente, tá? Para esse relacionamento com a mãe no nosso inconsciente. Então quem sentir a vontade, quem quiser fazer esse exercício, é um exercício de visualização que a gente costuma fazer dentro da constelação para acessar isso que a gente tá no nosso inconsciente. Deixa para fazer no workshop. Isso, Vanessa, vamos abrir esse workshop, sim. Vamos constelar, vamos trazer visualização e tudo mais, porque esse é um tema muito importante. A gente está num momento cultural onde a desvalorização é muito grande, né? E a gente está muito eu falo agora mais para mulheres, né? Muito nesse movimento de querer que as mulheres ocupem cargos importantes, que as mulheres tenham visibilidade, mas não é possível sustentar esses lugares. É possível chegar, mas não é possível sustentar com leveza e saúde se a mulher não sabe o seu valor, se a mulher não se aprecia, se ela não tem autoestima, né? Porque sustentar um cargo importante, sustentar um lugar de visibilidade depende muito do nosso masculino. Mas para que eu tenha um masculino saudável, que não me esgote, que não me tire do feminino, eu primeiro preciso fazer esse movimento de olhar para a minha relação com a mãe, para o meu feminino, porque uma mulher só se torna mulher pela mãe. Ninguém de fora vai ensinar uma mulher a ser uma mulher. Ela faz essa conexão com o feminino, curando o seu relacionamento interno com a mãe. Não importa se a mãe é viva ou não é viva. A relação tá nela, mental, espiritual, anímica, tá? Então, sempre é possível, tá? Muito bem, então vamos lá. Eu vou pedir para quem quiser fazer esse exercício agora, quem sentiu que precisa se reconectar com o seu valor, para quem bateu algumas coisas aqui, vá agora fechando seus olhos, vá encontrando uma postura confortável, procure manter os pés firmes apoiados no chão. Procure manter uma postura ereta, aberta para a vida, pronta para a vida. Tá? Fecha os olhos, respira, vai dando um lugar para tudo isso que foi ouvido, visto,
sentindo. Sabe quando tem uma poeira alta, assim, que a gente passa numa rua de barro e sobe aquela poeira? Então, imaginem isso, todo esse conteúdo dentro de vocês agora baixando. Permitam que isso tudo vá encontrando um lugar, sem julgamento, sem desespero, sem arrependimento. Tudo que a gente trouxe aqui foi para uma tomada de consciência e não para se julgar, não para se arrepender, não para se culpar. Então eu quero que, como que se vocês se pegassem no colo, com tudo que foi possível até agora. Vocês não sabiam disso antes. Não foi possível antes. Vai dizendo sim para todas essas informações. Permitem que elas trabalhem na direção da edificação, não da punição. Que elas sirvam como ação e não como reação. Sinta amor por você. E sinta gratidão por você ter se permitido estar aqui nessa live. Se abrir para esses novos conhecimentos. Por você se dispor a olhar para dentro. Se auto-olhar. E sentindo esse profundo amor por vocês exatamente como são, de olhos fechados ainda, eu quero que vocês enxerguem na frente de vocês a mãe de vocês. Percebem o corpo de vocês, se é confortável, se é desconfortável. E vocês vão dizer agora para a mãe de vocês: Mãe, agora me dou conta que durante todo esse tempo eu pensava ainda ser uma criança. A sua criança. Busquei o teu amor, o teu reconhecimento, a tua aprovação, o teu aplauso nos outros. Lá fora. Busquei te satisfazer, fazendo tudo por todos, exaustivamente. Só agora me dou conta. Me sacrifiquei para tentar suprir o teu vazio.
porque você é humana, com suas dores, suas dificuldades, que para mim eram tão difíceis de ver. E para atender às tuas expectativas com relação a mim, eu faço sem parar. Mas agora eu vejo a sua grandeza e me despeço da necessidade de satisfazê-la. E escolho eu satisfazer-me com você e com tudo que recebi de você, exatamente como foi. Escolho tomar a vida que você me deu. Com o preço que você pagou, eu tomo e vejo o seu sucesso, a minha vida é o teu grande sucesso. Escolho retomar o movimento que interrompi em tua direção, dentro de mim. Com coragem, entrega e alegria. E vão imaginando como se vocês fossem caminhando na direção da mãe de vocês. Passos lentos. Olhem nos olhos. Se permitam. Até que enfim vocês possam se entregar aos braços da sua mãe. Eu senti muito a sua falta. Agora você pode me tomar como sua filha. E eu te tomo como minha mãe. E me satisfaço com a nossa relação. Por favor, me permita agora tomar a mão do meu pai. E vejam o pai de vocês. Vejam a mãe de vocês entregando vocês nas mãos do pai de vocês. E vocês fazem o movimento de estender a mão para o pai, para a mão estendida do pai. E para o pai vocês dizem sim. Agora eu tomo você. Exatamente como é e como foi. Antes eu não pude.
Obrigada por me mostrar como me posicionar na vida. E agora você vê os dois dentro do mesmo campo de visão, o seu pai e a sua mãe. E você faz uma reverência profunda, se curvando diante de tudo aquilo que recebeu deles, sem julgamento. Você recebeu o sucesso da vida. E vocês vão imaginando agora, se virando respeitosamente de costas para o pai e para a mãe. O pai de vocês atrás do ombro direito de vocês e a mãe atrás do ombro esquerdo de vocês. Sintam os 3 movimentos do êxito: o tomar a vida, o satisfazer-se com a mãe, o tomar o pai. Sintam isso em vocês. E na frente de vocês agora a vida de vocês. E vocês vão caminhar na direção da vida. Se afastar dos pais respeitosamente. E percebam que quanto mais vocês se alegram com o que foi, quanto mais vocês respeitam aquilo que está atrás de vocês, mais energia flui de lá. Mais firmes são os passos. Mais aberto é o peito. Mais pronto eu me sinto. E agora vão trazendo todas essas sensações para o corpo de vocês, nesse momento, no aqui e agora. Permitindo que essas informações cheguem em cada célula do corpo de vocês. E permaneçam movimentando vocês para o mais. Respirem fundo. E vão abrindo os olhos lentamente. Muito bem. Tudo bem, gente? Oi, Liz. Oi, Felipe. Oi, Val. Oi, para quem chegou agora. A live vai ficar gravada, tá? Para quem quiser fazer os exercícios que eu trouxe pro consciente e pro inconsciente, eu vou deixar a live gravada, tá? Tudo bem? Muito bem, gente. Então, nesse movimento de êxito da vida, né? Vamos aplicar. Não vamos deixar esse conhecimento se perder. Falem sobre esse conhecimento. Né? Lembra que eu falei, quando a gente recebe um conhecimento, se a gente guarda e não faz nada com isso, né? A gente fica com agitação mental, com a cabeça cheia, né? Então, falem sobre ele. Se não quiserem falar sobre ele, façam, ajam, ponham em prática, porque nada adianta receber e deixar guardado, tá? Esse conhecimento não tem valor nenhum, tá? Então, pratiquem, tragam esse exercício. Vocês podem fazer de visualização sempre que vocês sentirem que tem alguma coisa pesada, né? Pensarem na mãe e sentirem um peso, tragam esse exercício. Pensarem no pai e sentirem um peso, tragam esse exercício. E eu espero muito... Pode chamar, Carol, constelar, a gente faz a constelação. Eu quero muito que essa live possa encontrar vocês e possa levar vocês para um lugar de mais vida, de mais êxito, porque o conhecimento que a constelação traz, ele é profundamente transformador quando a gente se dispõe a realmente fazer a nossa parte, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada por quem esteve aqui presente. Muito obrigada por quem vai chegar e vai assistir essa live. Hoje eu fiz um exercício de me sintonizar com todas as pessoas que vão encontrar essa live e eu espero realmente que leve vocês para o mais, tá bom? Um beijo para vocês, bom sábado e a gente se vê.